Graça e a paz a todos. Amém. Peço os irmãos, abram a Escritura, livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23. Efésios capítulo 5, versículo 23, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E um pouco mais adiante, no versículo 29 em diante, ele vai dizer assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós já vimos, domingo passado, eu estava ministrando, sobre a igreja, e esse texto de Efésios foi um dos últimos, se não o último, a ser usado nessas analogias, nessas comparações que a Escritura faz sobre a natureza da igreja. A igreja que é apresentada como a esposa de Cristo, como aquela que é uma só carne com o Senhor, e onde é dito que cada um de nós que somos membros da igreja, versículo 30, diz, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E é dito que o Senhor, que Cristo, ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. E ele próprio é o salvador do corpo. A gente vai abrir vários textos hoje, tá, meus irmãos? Então, 1 Coríntios. Quem quiser abrir os textos, eu sempre vou dizer as referências para poder abrir. Mas se tu quiser só ir ouvindo, depois eu posso te passar as anotações para tu conferir. Se quiser também ir acompanhando aqui na projeção, faça como achares melhor. 1 Coríntios 6, versículo 13 ao 20, diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Só antes de a gente prosseguir no versículo 15, vejam que o maior propósito que existe para o nosso corpo é o quê? Ele é para o Senhor. É para ser um templo do Senhor. Em dois aspectos. Tanto no aspecto congregacional, onde o nosso corpo, onde o nosso ser, nós somos pedras vivas dessa casa espiritual que está sendo edificada para o Senhor, como também num aspecto individual, que é o que vai trazer o final dessa passagem, que é o que nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Ou seja, então, nesse aspecto, o nosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. E não há propósito maior, mais sublime do que este, meus irmãos, de ser habitado pelo próprio Deus. Versículo 15, ele vai dizer assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Vejam que no versículo 15, os nossos corpos eles estão sendo observados numa perspectiva congregacional. Aqui não é o nosso corpo como templo, mas é o nosso corpo como membro, como parte desse templo, ou como parte desse corpo de Cristo.
Por isso que é dito que os nossos corpos são o quê? Membros de Cristo. Porque aqui a verdade que está sendo revelada é a verdade da igreja, da congregação, que é o corpo de Cristo. E nós somos, então, nós não somos individualmente o corpo de Cristo, mas nós somos coletivamente, congregacionalmente nós somos o corpo de Cristo. E cada um em particular é membro desse corpo. Nós somos, então, membros, nossos corpos são membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Vejam que o fato de nós estarmos unidos a Cristo e de nós fazermos parte do corpo de Cristo deve nos levar ao quê? A fugir do pecado. De todo tipo de pecado, mas aqui especialmente o pecado da fornicação. Como esse pecado tem levado pessoas a se afastarem da igreja do Senhor. É triste como a fornicação é algo que a palavra, né, fala tantas vezes, e mesmo assim, tantos irmãos têm caído, se afastado, se desviado por causa deste pecado. Versículo 16 diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Porque quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos a Cristo como? Espiritualmente. Então passamos a ser um espírito com Ele. O corpo de Cristo não é um corpo físico. O corpo de Cristo é um corpo espiritual. Então nós nos unimos a Cristo espiritualmente. E como diz aqui, aquele que se ajunta, aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito, é um só espírito com o Senhor. Versículo 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Só para quem... Vamos lá, fornicação, né? Fornicação é uma palavra que alguns estão muito acostumados, mas nem todos estão acostumados com a palavra fornicação. E é uma palavra que muitas vezes ela é mal compreendida, porque muito já se usou fornicação num aspecto apenas de uma relação sexual que acontece, por exemplo, entre pessoas não casadas. Só que a fornicação é muito mais que isso. Ela é muito mais abrangente. É todo tipo de imoralidade, de pecado que se comete na área sexual, independente se é casado ou não. Ou seja, o adultério, ele está dentro também da fornicação. Então, fornicação, ela não é cometida só por pessoas que não são casadas. Todo aquele que adultera também fornica. Todo tipo de desvio na área sexual é fornicação. Nós podemos dizer assim que a única coisa que não é fornicação é quando um casal casado tem o seu leito sem mácula. Aí não é fornicação. Todo o restante, fora disso, fora dessa aliança de casamento, é fornicação. E o que a palavra diz? Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Outro motivo pelo qual nós não podemos, não devemos pecar. Nós não mandamos em nós mesmos. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. O Senhor é o nosso dono. Como diz aqui, não sabeis, né, e aí o final do versículo, que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. Nós somos do Senhor. Versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Só conseguiria ser de ti mesmo, pertencer a ti mesmo, se tu pudesse pagar o preço de volta para o Senhor e te comprar dele. Ó, Senhor, está aqui ó, o preço porque eu quero me comprar de ti. É possível isso? Não, meus irmãos. O sangue de Cristo, ele é tão precioso, suficiente, né, para comprar o mundo inteiro. E com folga, assim, né? Não é assim, né? Será que fechou a coisa? Não. O sangue de Cristo é tão precioso, então, tipo, esse sangue tão precioso, meus irmãos, não teria nada que nós pudéssemos imaginar para compensar o resgate da nossa alma. Então o Senhor ele nos comprou, nós pertencemos a Ele.
Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Abram comigo agora lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, 18. Diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. O nosso Jesus, ele é o primeiro. Ele tem a primazia sobre tudo e ele é a cabeça do corpo da igreja. Um pouco mais adiante, Colossenses 1, versículo 24, Paulo ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, mais uma vez, essa verdade, né, da igreja como sendo o corpo de Cristo. E nós, quando sofremos qualquer coisa para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, né, para que mais pessoas sejam salvas, nós devemos nos alegrar, assim como Paulo, nos regozijar. Porque estamos, né, então, fazendo o quê? Padecendo na nossa carne e cumprindo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, no que tange a edificação da igreja. É óbvio que sofrimento para a salvação da igreja, Cristo é sozinho, ele é o Redentor. Nós, quando nós evangelizamos, quando nós sofremos em prol do povo de Deus, nós não somos redentores do povo de Deus, nós não somos salvadores do povo de Deus. Mas nós podemos cooperar com o Senhor na edificação da sua igreja e na semeadura da sua palavra. Nisso nós podemos cooperar com o Senhor. E se tivermos que sofrer por causa disso, meus irmãos, que nós não venhamos a fugir com medo do sofrimento. Vamos lá para Efésios, novamente, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 20. Fala aqui do poder de Deus que ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Cristo, ele é Deus que se manifestou em carne, veio a esta terra, foi concebido sem pecado, diferente, né, de todos nós que fomos concebidos em pecado. Cristo foi concebido sem pecado, nasceu, cresceu, viveu de maneira perfeita, justa. Não houve nenhum tipo de pecado. Ele tanto não foi concebido em pecado, como também ao longo de toda a sua vida ele não pecou. E pôde então satisfazer perfeitamente a justiça da lei de Deus. E aí, o que ele faz? Ele morre na cruz como nosso substituto. Ele é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia, vitorioso sobre a morte, e mostrando que a obra que ele realizou foi aceita pelo Pai, a propiciação por nós, essa morte substitutiva, ela foi aceita como um sacrifício perfeito, que nos lava, que nos redime de todo o pecado. E ele então, após 40 dias, ele é elevado aos céus. E como é dito aqui, ele é posto à direita do Pai, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Só que é interessante que ele é constituído dessa forma, e ele é constituído como cabeça da igreja. E a igreja é chamada aqui no versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então houve um momento onde Cristo ele foi constituído como cabeça da igreja. E esse momento é o momento onde ele é exaltado à destra do Pai, após ter completado a sua obra. Porque, meus irmãos, se Cristo não tivesse morrido por nós na cruz,
e não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, nós poderíamos ser salvos? Poderia existir igreja sem essa obra consumada, completada? Não, meus irmãos. Todos aqueles que teriam morrido antes da vinda de Cristo, que morreram na esperança das promessas de Deus, essa fé que eles tiveram nas promessas do Senhor, nas promessas da vinda do Messias, teriam sido em vão. Aqueles que creram em Cristo, que acompanharam o ministério de Cristo naquele tempo, também teria sido tudo em vão, e qualquer pregação posterior também. Paulo ele é muito claro em 1 Coríntios 15, e isso falando apenas da ressurreição, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, o que dirá se Cristo não tivesse feito nada, nem morrido, nem ressuscitado? Simplesmente ninguém teria chance alguma de ser salvo e não existiria igreja, porque a igreja é justamente a congregação, a reunião de todos os salvos. A igreja nesse aspecto, né, do qual Cristo é o cabeça. É a junção de todo o povo de Deus. Todos os salvos estão congregados, unidos em Cristo. Cristo, é óbvio, ele precisou em algum momento vir, morrer e ressuscitar dentre os mortos. Completar essa obra. Não havia outra possibilidade, senão quando ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Se houvesse outra possibilidade, o Pai, quem sabe, teria dito, não, vamos fazer de um outro jeito, então. Mas não havia outra possibilidade. Era só a morte de Cristo e a sua ressurreição. O único meio pelo qual nós podemos nos achegar a Deus. Vamos abrir aqui Efésios capítulo 2. Tá? Para alguns vai estar na mesma página. Efésios 2, versículo 11. Diz, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Isso aqui, se não tem nenhum judeu aqui geneticamente, né? Essa palavra aqui é para todos nós. Pelo menos a grande maioria de nós, se não tiver nenhum judeu no nosso meio, nós éramos o quê? Gentios na carne. E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Então, antes da nossa conversão, meus irmãos, cada um de nós, antes de nos convertermos ao Senhor, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Para nós, as alianças da promessa não diziam nada. E também não tínhamos esperança e estávamos sem Deus neste mundo. Por mais que muitas vezes, né, a pessoa antes da conversão, ela acha que tem Deus, ela acha que todos são filhos de Deus e tal, mas, na prática, antes de nos convertermos, antes de nascermos de novo, sermos regenerados, nós estávamos sem Deus no mundo. Mas agora, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, ou seja, agora, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, uma vez que Deus começou essa boa obra em nós, nos colocou em Cristo, nós fomos batizados em Cristo, unidos a Cristo. Então agora, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele, Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Porque em Cristo, no corpo de Cristo, não existe mais essa diferença entre judeu, gentil, homem, mulher, não existe diferença alguma em Cristo. Ninguém é mais salvo do que o outro. O homem não é mais salvo do que a mulher, o judeu não é mais salvo do que o gentil, o negro não é mais salvo do que o branco, a criança ou o velho nenhum é mais salvo do que o outro. Todos são salvos da mesma forma, todos são iguais perante Deus. Não existe diferença alguma em Cristo Jesus. Deus fez de todos um único povo. Este povo é o quê? É a igreja. A igreja é esse povo único de Deus, que é formado por todas as etnias, todos os salvos de todas as etnias, judeus e gentios.
E aí diz assim, versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vejam, Jesus ele vai para a cruz e pela sua cruz ele nos reconcilia com Deus, a todos. Aos judeus, a nós, gentios, a todos são reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Ou seja, não existe salvação fora da cruz de Cristo. É o único meio de nós nos achegarmos a Deus, de todos se achegarem a Deus. É por meio da cruz de Cristo. Será que Noé foi salvo? Será que ele foi salvo sem a cruz de Cristo? Será que Abraão foi salvo, foi justificado, foi sem a cruz de Cristo? Será que Adão, Eva, se foram salvos sem a cruz de Cristo? Não, meus irmãos. Não existe salvação fora da cruz de Cristo. A promessa de que o Messias, de que Cristo viria e morreria por nós, ela já estava profetizada lá para Adão e Eva, no jardim do Éden. Eles não tinham nem sido expulsos do jardim. E Deus já havia feito a promessa que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E a serpente iria morder o seu calcanhar. O que já indicava a morte dessa semente. Que o ato de ele esmagar a cabeça da serpente seria justamente por meio da sua morte. Então ali nós já tínhamos a promessa do Messias. E se Adão e Eva foram salvos por essa promessa, por crerem nessa promessa. E da mesma forma, todos os que vêm na sequência, todos os salvos do Antigo Testamento são salvos pela fé no Messias. Todos os sacrifícios que eram feitos, e vejam que já há sacrifício sendo feito ali, quando Adão e Eva pecam, eles já são cobertos com as peles de um animal, que já estava apontando para o sacrifício de Cristo. Nós vemos Abel, o primeiro que foi morto, e o primeiro salvo, porque em Hebreus deixa muito claro que ele foi salvo pela sua fé, não foi pelas suas obras. E ele agradou a Deus pela fé. E o que é que ele tinha oferecido ao Senhor? Cordeiro, dos primogênitos do seu rebanho. E assim por diante. Então, todos eles, há um padrão, né? Eram feitos sacrifícios de animais. Mas esses sacrifícios poderiam tirar os pecados? Não. Mas esses sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Esse sacrifício, sim, é o sacrifício que tira os pecados. Então, todos estes que morreram nessa fé, nessa esperança, nas promessas do Messias que iria vir e queria ser sacrificado, todos esses morreram salvos. E salvos por Cristo, salvos por sua cruz, pelo seu sacrifício. Da mesma forma como nós. A diferença é que nós já temos toda essa obra, essas promessas já cumpridas. E para eles ainda era algo que estava na esperança, na expectativa que iria acontecer. Mas, vejam que pela cruz ele reconciliou ambos com Deus em um corpo. Ou seja, no seu corpo. O corpo de Cristo. Continuando aqui, Efésios capítulo 1 agora. E versículo 10. Aliás, antes de a gente ler o versículo 10, vamos ler um versículo que eu já li na semana passada, tá? Que vai ajudar a gente a entender algumas coisas aqui. Efésios capítulo 3, e versículo 14 e 15. Efésios 3, versículos 14 e 15. Diz assim, ó, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Que família é essa? Nos céus e na terra, toma o nome. Tá vendo? Não é todas as famílias, no plural.
Não são várias famílias. Aqui está falando de uma família, no singular. Toda a família. Essa família que é a família de Deus. É a família de Deus. A mesma família que lá em Efésios 2:19 vai dizer assim, ó, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então essa família, nos céus e na terra, né, toda a família que nos céus e na terra toma um nome, que nome? O nome de Deus. Essa é a família de Deus. Que família de Deus é essa? É a igreja. Então a igreja é a família de Deus. Uma família que ela está presente tanto na terra, nós aqui fazemos parte da família de Deus. E cada crente salvo pelo sangue de Jesus nessa terra faz parte da família de Deus. E aqueles que já morreram, que morreram salvos, e estão aonde? Nos céus. Eles fazem parte da família de Deus. Então, por isso que é do qual toda a família nos céus, ou seja, os que já morreram salvos e são a família de Deus, e na terra, os que estão vivos, estão salvos e são parte da família de Deus. Todos esses, então, são a igreja. Jesus, como eu disse, teve um momento, ele precisou morrer, precisou ressuscitar e precisou ser elevado aos céus para ser constituído como cabeça da igreja. Todo esse plano já estava traçado desde antes da fundação do mundo, como nós vemos no início, né, da carta aos Efésios, capítulo 1, ali, versículo 4 em diante. Mas vamos ali no versículo 10, tá? Efésios 1, versículo 10. Olha só, que fala que o plano de Deus era de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Veja, se houve um momento onde Cristo precisou ser constituído como cabeça da igreja, mas haviam já pessoas que já tinham morrido. Como é que se dava isso? Ou seja, em um momento, a igreja, Cristo foi constituído como cabeça, tanto daqueles que já estavam nos céus, como dos que estavam na terra. Então Deus torna a congregar em Cristo, ou seja, a igreja é o quê? É congregação. Então Deus, ele congrega, ele constitui a igreja e Cristo como cabeça da igreja. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Por isso que nós afirmamos que desde Abel, que foi o primeiro a morrer salvo, todos estes fazem parte da igreja. Eles já estavam nos céus, mas é justamente, Jesus morre para congregar os que estavam nos céus e na terra. Todos em um corpo. Todos fazendo parte de uma mesma família. Todos um único povo. Não é vários povos. Um único povo. Pela sua cruz, ele desfez inimizades, tudo ele faz em si um único povo. Como a gente já leu ali em Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E, continuando, Efésios 3, Efésios capítulo 3, versículo 4 ao 6, onde vai dizer assim, então veja, olha quanta coisa a gente já viu aqui nessa carta aos Efésios, foi para lá e para cá, e, né, é uma carta muito rica, uma carta tão tremenda. Mas Paulo ele fala assim, ó, no versículo 4. Por isso, quando ledes, quando estão lendo, né, essa carta, né, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Vejam, o que é dito aqui? Fala de manifestação e fala de revelação. Isso não significa que a experiência não acontecia. Por exemplo, a experiência da salvação, que isso já não era presente, que não era algo já, um fato, uma realidade na vida do povo de Deus. Mas a manifestação, a revelação dessas verdades foi dada aqui. A igreja, como corpo de Cristo, havia sido revelada antes? Não. Foi só nessa época, na época aqui dos apóstolos, é que foi revelada esta verdade. Então, a revelação dessa verdade, a revelação de Deus, ela é progressiva, ela vai crescendo.
Tá? Mas aí, por fim, né, se conclui qual é essa revelação, né, que foi dada. Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Vejam, essa promessa é a promessa que vem acompanhando o povo de Deus de todas as eras. É a promessa que inicialmente foi feita lá para Adão e Eva. É a promessa que foi feita para Noé. É a promessa que foi feita para Abraão, para Isaac, para Jacó. É a promessa que foi feita para o povo que sai, que é retirado do Egito, que foi feita para Davi e assim por diante. Deus vai sempre ampliando a sua revelação, as suas promessas e cumpre todas as suas promessas em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá para Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículo 18 e 19. Diz assim, ó, ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com falsos mestres, falsos profetas. Hoje em dia, tantas vozes, sabe? Tantos... Tu pega assim, ó, tu vai no YouTube ali, por exemplo, é um mar de heresias e falsos ensinos. Tem coisa boa também. Eu não estou dizendo que tudo que tu vai encontrar vai ser algo ruim. Tem muita coisa boa, muito material bom, pregações boas, mas também tem muita coisa ruim. E aquilo que de ruim há é justamente aqui, ó, pessoas que estão tentando dominar, baseados em si mesmos, ver a seu arbítrio, né, com pretexto de humildade, muitas vezes, né, se parecem, né, parecem santos, parecem homens de Deus, parecem, né, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvido em coisas que não viu, muitas vezes começam, né, a falar de revelações e coisas, muitas vezes coisas completamente inventadas, nem viu nada, mas diz, teve uma visão, viu isso, viu aquilo. Às vezes, né, homens que marcam datas para a volta de Jesus e quanta gente vai, que nem cegos, atrás de cegos. Como diz aqui, ó, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça. Quantos, sabe, que tem ministrado na internet, né, aquilo que dá na telha, aquilo que vem na cabeça deles, e que tu vai olhar assim, tá, mas qual igreja que está congregando esse fulaninho aí? Ele é pastor, ele é um irmão que está congregando em qual igreja? Aí tu vai ver, é um desigrejado. É alguém que só, a única coisa que ele sabe fazer é fazer vídeos para o YouTube, né, daquilo que ele acha, né, sobre a Bíblia ou as doutrinas e tal. Ou seja, são pessoas que não estão ligados à cabeça, ou seja, não estão ligados a Cristo. Porque nós evidenciamos que estamos ligados à cabeça quando fazemos parte do corpo. E óbvio que existe uma diferença entre o corpo de Cristo no aspecto espiritual, que é a junção, a união dos salvos, e a expressão local, né, na igreja local. Existe uma diferença. Podem ter pessoas que muitas vezes não deveria, mas que daqui a pouco fazem parte da membresia em uma igreja local e que não são salvas. Então não fazem parte desse corpo espiritual de Cristo. Mas uma pessoa que não está unida a uma igreja local, eu posso colocar com certeza em dúvida se essa pessoa faz parte de fato do corpo de Cristo. Eu vou ter, por início de conversa, 100% de dúvida de que ele está ligado à cabeça. Se é um desigrejado com quem estou falando.
e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 3, versículo 11 ao 15, vai dizer assim, onde, aqui é em Cristo, tá? Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Ou seja, no corpo de Cristo, como já afirmei antes, não há essas distinções. Todos são salvos da mesma forma. Todos são salvos da mesma forma. Ninguém é mais salvo que o outro. Mas agora, versículo 12 vai dizer assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Ou seja, se nós fazemos parte deste corpo, do corpo de Cristo, então, nós devemos nos revestir de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra o outro. Como é difícil para algumas pessoas conseguirem perdoar. Sabe quando tem queixa um contra o outro? É uma dificuldade para perdoar. Mas nós precisamos, meus irmãos. Se nós entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo, nós devemos perdoar uns aos outros. Nós devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. O bom é que nem tivesse queixas, né? Uns contra os outros. Não tivéssemos nada de que se queixar um do outro. Mas se alguém tiver queixa um contra o outro, perdoa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se nós somos um corpo, e um corpo, não tem os membros do corpo tudo solto assim, né? Eles estão todos bem unidos, bem vinculados. O que é que vincula nós, corpo de Cristo, uns nos outros? É o amor, meus irmãos. O amor, como diz aqui a palavra do Senhor, ela é o vínculo. O amor é o vínculo da perfeição. É o que nos vai tornar unidos, vinculados, aperfeiçoados em unidade. O amor é o vínculo da perfeição. E versículo 15, olha que tremendo isso. E a paz de Deus, ou seja, nós sendo misericordiosos, benignos, humildes, mansos, vejam, né, tudo onde vai culminar no quê? Na paz. Tá? Mansos uns com os outros, longânimos, suportando uns aos outros, perdoando se tiver queixa. O que isso vai culminar? E ainda, né, vinculados em amor, vai culminar na paz, meus irmãos. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Vejam, a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo, meus irmãos. É no corpo de Cristo. É por meio do corpo de Cristo que nós temos paz com Deus. Não há como nós termos paz com Deus se não estivermos no corpo de Cristo. Nós fomos chamados à paz com Deus por meio do corpo de Cristo. Nós não nos reconciliamos com Deus enquanto não estivermos unidos ao corpo de Cristo. Então é no corpo de Cristo que nós temos paz com Deus. E paz uns com os outros. Se nós temos paz, que coisa incoerente, né? Alguém ter paz com Deus e não ter paz com o seu irmão. É tão incoerente quanto dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos amar o irmão. Se nós temos paz com Deus, nós vamos ter paz uns com os outros. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos voltar ali para Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Efésios 4, versículo 1 em diante. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vejo que a temática é muito semelhante, né, à de Colossenses.
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Coisa tremenda, né? Com a palavra ela vai se confirmando, ela vai se encaixando. E aí o que diz no 4? Há um só corpo e um só Espírito. Jesus Cristo ele não tem vários corpos. A sua igreja, nesse aspecto, aqueles que estão unidos a ele, formam um só corpo. Todo aquele que foi salvo, todo aquele que nasceu de novo, que foi regenerado e foi batizado em Cristo, ele foi batizado em um corpo, no corpo de Cristo. Então não há 2 corpos de Cristo, 3 corpos de Cristo, não, há um corpo só. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então existe uma graça diferente para cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 8, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vejam que Jesus Cristo, ele sobe aos céus, ele derrama do seu Espírito Santo, como a gente vê lá em Atos 2, né, aquela promessa lá feita, revelada ao profeta Joel, se cumpre naquele dia de Pentecostes. O Senhor derrama poderosamente do seu Espírito Santo, eles são batizados no Espírito Santo, recebem dons. E a gente vai vendo que o Senhor ele vai dando uns para apóstolos. Lógico, ele já havia escolhido 12, mas posteriormente ele ainda chama mais um. Ele chama o apóstolo Paulo para ser apóstolo também. Deu uns para apóstolos, outros para profetas. A gente vê ali Ágabo, né, dentre outros, né, profetas. Fora todos os profetas que já havia antes, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias, tantos outros. Outros para profetas, outros para evangelistas. A gente vê claramente Filipe, por exemplo, né? Filipe, o evangelista, ele chega a ser chamado assim, né, em Atos dos Apóstolos. E outros para pastores e doutores. Esses também a gente vai vendo ao longo, né, e especialmente, né, pastores e doutores, pastores e mestres. Ao longo da história, né, Deus vai usando estes para um propósito, que é a edificação da sua igreja. E especialmente no que tange às igrejas locais, às congregações locais, Deus tem aqueles que ele coloca como pastores e doutores, ou seja, para ensinarem a congregação. Tudo isso é visando o quê? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo de Deus instituir apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, tudo no seu devido tempo, na sua devida ordem. Eu não vou aqui adentrar hoje, né, nos detalhes da questão, né, de cada uma dessas funções. Já tratou disso em outros tempos e ainda viremos, né, no futuro também a tratar. Mas tudo isso Deus ele colocou para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o plano de Deus foi que houvessem ali apóstolos e profetas para lançarem os fundamentos, que houvesse em cada congregação pastores, doutores para estarem apacentando, estarem ensinando as congregações,
e não que as pessoas fossem salvas pela pregação do evangelho e depois ficassem soltas, vivendo como bem entendessem, como bem quisessem. Como um rebanho que não tem pastor, sabe? Todas as ovelhas dispersas. Será que esse é o plano de Deus? Que fiquem todos dispersos? Ou é que fiquem os irmãos arrebanhados? Os irmãos no aprisco e então sendo alimentados, sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Essa é a forma que o Senhor determinou. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vejam, para a maturidade de cada um em particular, Deus estabeleceu que estivéssemos congregados para chegarmos a essa maturidade. O plano de Deus não é que nós cheguemos à maturidade em Cristo sozinhos, mas sim juntos, meus irmãos. Sendo usados uns na vida dos outros. Versículo 14 diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então que nós venhamos estar crescendo cada vez mais, meus irmãos, conhecendo a verdade. Olha só, seguindo a verdade em amor. Que nós venhamos a crescer cada vez mais, que venhamos a estar atentos contra qualquer falsa doutrina. Como diz aqui, os ventos de doutrina. Como ultimamente tem, né? Vários ventos de doutrina. E como há pessoas que são levadas. Surge um vento de doutrina, a pessoa é levada. Vem um outro de cara, aí só vai para lá. Cada vento que surge novo, cada novidade, cada coisa... parece que tem pessoas assim que vivem atrás de novidade. Surge uma coisa nova, surge uma outra coisa, um outro falando uma coisa, aí vai lá. Parece que querem sempre ouvir, né, uma coisa assim, aquilo assim, aquilo que alguém nunca falou antes, nunca ninguém descobriu antes e tal, aí a pessoa vai atrás daquilo, isso que revelação. E muitas vezes aquela revelação é a revelação do inferno. Que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda, né? Poucos dias aí teve um ciclone aqui no estado. Quando há um ciclone, muita coisa é levada em roda. Meus irmãos, que estejamos firmes no Senhor. Se surgirem ciclones de falsas doutrinas, furacões de heresias, que a nossa casa esteja firme no Senhor. Que não sejamos levados, meus irmãos. Antes, versículo 15, novamente, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, ou seja, toda a sua igreja, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Vejam, cada parte, cada membro, cada irmão é necessário para que a igreja esteja crescendo, sendo aperfeiçoada. Segundo a justa operação, ou seja, todos trabalham, todos operam. Ninguém deve estar ocioso na igreja do Senhor. Todos devem estar operando, segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Então, uma igreja só cresce se todos cooperarem. Uma igreja só é edificada se todos cooperarem. Imagina se tivesse só um ali lutando e todo mundo só recebendo. Essa igreja ela vai estar, que tipo de crescimento vai ser? Mas agora, se todos estiverem ali operando, essa igreja vai estar se edificando, crescendo, sendo aperfeiçoada, chegando à maturidade em Cristo. Como diz ali, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 13. Vamos lá para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3.
Nós tínhamos lido ali em Efésios antes, né? Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Aqui em Romanos 12, 13, diz assim, ó, porque pela graça que me é dada, o sentido é o mesmo, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um recebe uma medida de fé, cada um recebe uma medida de graça da parte do Senhor. Por que é assim? Porque Deus coloca, uma vez que nós somos inseridos no corpo de Cristo, Deus ele nos coloca no corpo para exercer determinadas funções, aonde nós vamos estar sendo usados para complementar uns aos outros. E aí diz assim, ó, versículo 4, Romanos 12, versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Vejam, individualmente nós não somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas nós individualmente nós não somos o corpo. Individualmente eu, Michael, eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo. Eu faço parte do corpo. E eu sou membro tanto de Cristo, a gente já viu, né, antes em 1 Coríntios, somos membros de Cristo. Mas, uma vez que todos nós fazemos parte do corpo, nós somos membros uns dos outros também. O texto é bem claro. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 1 Coríntios nos deu a verdade que somos membros de Cristo. E aqui nos traz a verdade que somos membros uns dos outros também. E uma verdade complementa a outra, uma verdade está unida à outra. E aí vai dar alguns exemplos, né? Porque é dito aqui que nem todos os membros têm a mesma operação. Então, uma vez que nem todos os membros têm a mesma operação, aí vai dar aqui alguns exemplos de quais são essas operações diferentes que há no corpo. Versículos 6 a 8 vai nos dar um exemplo. Aqui não é uma lista exaustiva, onde não tem nada além disso aqui, não, tem outras coisas. A gente vai ter tem outros textos na Escritura que vão trazer mais coisas dessas operações que há no corpo. Mas aqui nós já temos belos exemplos dessas várias operações que há no corpo de Cristo. Versículo 6 diz assim, ó, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, alguns recebem o dom de profetizar, que seja segundo a medida da fé. Ou seja, que eu não venha profetizar, que eu não venha falar algo se eu tenho dúvidas que Deus de fato me revelou algo. Eu só posso profetizar se Deus me revelar. Toda profecia, ela é fruto de uma revelação de Deus. Então eu não posso profetizar algo do meu próprio coração. Por exemplo, se eu desejo que algo aconteça na vida do meu irmão, e é apenas um desejo meu, eu não posso profetizar na vida do meu irmão que aquilo vai se cumprir, a não ser que Deus me revele que aquilo vai se cumprir na vida do meu irmão. Aí eu posso profetizar, porque Deus me revelou que aquilo vai se cumprir na vida do meu irmão. Mas agora, se é apenas um desejo meu, isso não é profecia. Porque a profecia é fruto de uma revelação de Deus. Então Deus revela, e aí eu falo. Então tem que ser segundo a medida da fé. Eu preciso crer na revelação de Deus. Ou seja, Deus me revelou algo, então aí eu falo. E ai de mim também se eu não falar. Né? Se Deus nos revela algo e eu... não, mas eu não vou falar isso. Opa, peraí. O atalaia lá, Deus não disse, né, que ele era para, eu avisando, né, e se tu não tocar a trombeta, a alma do outro vai estar na tua mão. Então imagina, Deus me dá uma revelação, daqui a pouco, né, quando é uma revelação agradável, né, que Deus daqui a pouco concede, a coisa boa, né, você está ali naquela expectativa, esperando algo, e Deus dá né, a revelação de que aquilo vai se cumprir, e crê, né, que Deus não, realmente, né, Deus está falando comigo, e vai lá e fala, né, aquilo que Deus trouxe, Deus revelou.
Mas agora, e se o que Deus estiver revelando for algo ruim? Olha os profetas, né? Quantas vezes eles profetizaram, né, situações que não eram nem um pouco agradáveis. E aí? Então a gente tem que ter a mesma medida de fé para falar quando Deus revela e também para ficar quieto quando é só um desejo do nosso coração que nós não temos convicção que de fato Deus está falando conosco. Continuando aqui, ó, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Em cada um desses aspectos aqui, meus irmãos. Qualquer tipo de ministério que tu tenha, ou seja, o ministério é o serviço. Nós temos que hoje a Duda está servindo no Data Show, na projeção. Ela está ministrando, ela está servindo nessa área. Então, se é ministério, se no corpo tu está atuando em algum ministério, em algum serviço, para cooperar com os irmãos, que seja ministrar, atue nessa área. Se é ensinar, a pregação é ensino também. Tem gente que fica diferenciando, né? Tipo assim, uma coisa é a pregação, outra coisa é o ensino. Na Escritura, as duas coisas estão mescladas. Pregação e ensino, não existe essa diferenciação, assim. Então, aquele que ensina, né, e o ensino pode ser de várias formas, o ensino também não é só por meio da pregação. Né? Pode ensinar de outras formas também. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Sabe, se tu percebe que tem essa capacidade do Senhor, né, de ensinar, te dedica a isso. O que exorta, tem, sabe, um chamado de tu ver assim, ó, que surge uma situação, Deus te dá uma palavra, teu coração queima assim, ó, para exortar, para, sabe, ser aquele que vai confortar o teu irmão, que vai consolar, que vai admoestar quando preciso, corrigir também, até aquele que exorta, esses vários aspectos, né, da exortação. Que exorta, use esse dom em exortar. Não te omita, não fique com medo, né, de ministrar na vida do teu irmão, de exortar o teu irmão. O que reparte, faça-o com liberalidade. Tem pessoas que sabem que tem... Lógico, todos nós, nenhum de nós deve ser avarento. Nenhum de nós pode ser, sabe, aquela pessoa assim, apegada ao dinheiro, que é pão duro, né, que não ajuda ninguém. Então, não. Isso não é aceitável para um filho de Deus agir dessa forma. Mas existem irmãos, sabe, que tem parece que uma disposição maior, assim, mais latente, sabe, nesse aspecto de repartir daquilo que Deus tem concedido. Sabe, dos seus bens, assim, daquilo que Deus tem colocado na sua mão, sabe, há uma disposição, sabe, ver latente, assim, bem visível, sabe, para todos, assim, que aquele irmão, olha como é um irmão abençoador e tal. Se tu tem esse dom de Deus, vejam que cada uma dessas coisas aqui, meus irmãos, tudo isso são dons de Deus. É algo que é concedido pela graça do Senhor. Ninguém tem isso aqui por conta própria, por si próprio, porque é muito bom, porque é bonzinho e tal. Não. É porque a graça de Deus te capacita a isso. Cada uma dessas coisas aqui é uma capacitação da graça do Senhor em nós. Então, se tu tem essa capacidade de repartir, dada pelo Senhor, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. Aqui esse presidir pode ser, por exemplo, presidir uma reunião, o culto aqui, hoje o André, às vezes o pastor Aloísio, ou o diácono Gaúcho. Pode também ser presidir em outros aspectos. O presidir também implica a questão do pastoreio. Então, aquele que preside, faça isso com cuidado, com diligência. O que exercita a misericórdia, com alegria. Uma das
não é a única forma, né, desse ministério de misericórdia, mas quando nós vamos lá no Projeto Amor, atendemos, né, algum necessitado na rua, ou, né, lá no hospital, posto de saúde e tal, oramos, né, para algum enfermo, estamos ali exercendo esse ministério de misericórdia. E nós não viemos a fazer aquilo assim, né, todo triste, todo, né, tipo assim, eu queria estar em casa fazendo uma outra coisa, mas eu, né, me sinto, tipo assim, na obrigação de estar aqui com os irmãos. Não, que a gente possa fazer isso, né, todos, né, com alegria, sabe, estando alegres por exercer misericórdia. Né? E sim, ó, eu poderia falar muito mais de cada um dessas questões aqui, meus irmãos, né? Mas só para não... Mas vamos para o último texto dessa noite. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. Versículo 4 em diante. Vai dizer assim, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vê, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo é aquele que reparte esses dons da maneira como ele quiser. Nós podemos pedir ao Senhor dons que nós não tenhamos, que o Senhor não tenha concedido ainda? Sim, podemos e devemos. Nós somos exortados a almejar, a procurar com zelo os dons espirituais. Então, se tu ora, se tu fala em línguas, mas tu não interpreta, a palavra diz claramente lá em 1 Coríntios 14, para tu orar para que possa interpretar. Porque se nós, no culto, nós falarmos em línguas, mas nós não interpretarmos, como é que os nossos irmãos vão ser edificados? E os dons, eles visam o quê? A edificação da igreja. É a edificação do corpo. É por isso que nós recebemos dons. Não é para eu me achar o super crente, para eu ficar ali, né, me congratulando comigo mesmo. Agora eu falo em línguas. Ou agora, olha só como eu profetizei, Deus me deu uma revelação. Ou eu impus as mãos sobre o irmão que estava doente lá, ele foi curado na hora. Ou qualquer outro tipo de manifestação, né, de algum dom. Não é para eu ficar, sabe, me congratulando comigo mesmo, me achando super espiritual, porque eu fui usado, né, pelo Senhor em alguma área. Não, eu tenho que, por amor, visar a edificação da igreja. Me alegrar porque Deus me usou para a igreja ser edificada. E não simplesmente porque eu tenho algum dom. Os dons, eles visam a utilidade, sermos úteis. E úteis a quem? Úteis ao nosso próximo, úteis aos nossos irmãos. Úteis à igreja do Senhor, ao Senhor e à sua igreja, ao seu povo, ao seu corpo. Úteis no corpo. Cada parte do nosso corpo é útil, meus irmãos. Veja, o teu fígado tem utilidade? Teu rim tem utilidade? Teu pé é útil? A tua mão? Os teus olhos são úteis? Ouvidos? A boca? Os dentes? Sabe, cada parte do teu corpo. Se alguém disser, mas o cientista tal lá diz que tem um órgãozinho ali que é inútil, que tá ali pra... É porque é um ignorante. É isso. Pode já botar o carimbo, ignorante. Deus, ele nos criou de maneira perfeita, onde cada parte do corpo tem utilidade. E na igreja,
o corpo de Cristo, cada um tem utilidade. Nós não devemos, né, ser inúteis no meio do corpo de Cristo. Não, nós temos que buscar onde é que Deus quer me usar. Onde é que eu posso ser útil? Nós temos que estar dispostos, disponíveis ao Senhor. Mas continuando, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto que tem as suas interpretações bem controversas dentre várias igrejas evangélicas. Porque aqui vai tocar numa doutrina que é a doutrina dos batismos. Você fala aqui, né? Pois todos nós somos batizados. E aqui diz batizados em um espírito, formando um corpo. E aí tem gente que interpreta que esse batizados em um espírito está tratando do batismo no Espírito Santo. O texto não fala Espírito Santo, mas, por exemplo, vai pegar, normalmente as igrejas presbiterianas, algumas igrejas batistas, basicamente todas as igrejas que são cessacionistas. O que é cessacionista? Que não crê na continuidade dos dons. Por exemplo, não crê que profecias são para hoje, que línguas, interpretação, né, dons de cura, esses dons, essa lista de dons que a gente falou aqui, creem que isso era lá para a época dos apóstolos e tal. Esses que creem que esses dons cessaram, que essa atuação, né, do Espírito Santo dessa forma foi algo que se deu só lá, na época de Cristo, na época dos apóstolos, esses eles vão, majoritariamente, na sua grande maioria, interpretar o novo nascimento como sendo o batismo no Espírito Santo. Então eles interpretam que é a mesma coisa, que batismo no Espírito Santo e o novo nascimento, onde por meio do novo nascimento nós somos colocados no corpo de Cristo. Então eles dizem que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa, é o novo nascimento. E eles usam qual versículo? Qual o único versículo que eles entendem que dá base para eles dizer que o batismo no Espírito Santo seria o novo nascimento e esse ser colocado no corpo de Cristo? Esse versículo aqui. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos. Só que a questão, meus irmãos, é duas questões. Primeiro, Espírito aqui não foi, como nas outras vezes, batizados no Espírito, que pode ser em ou com, né? Sempre as outras vezes estava Espírito Santo. Aqui não está. Aqui não tem a expressão Espírito Santo. Tá? Esse já é uma coisa que é digna de nota. Por que será que o Senhor não poderia ter deixado bem claro e colocar assim, pois todos nós somos batizados no Espírito Santo, formando um corpo? O Senhor não poderia ter escrito dessa forma? Não poderia ter revelado, né, claramente assim, para não ter dúvidas de que aqui se tratava do batismo no Espírito Santo? Poderia. Ele poderia ter. Se ele quisesse ter escrito isso, se Deus quisesse ter revelado dessa forma, ele teria. Mas Deus não escreveu dessa forma. Deus não escreveu batizados no Espírito Santo. Ele disse batizados, fomos batizados em um Espírito. Esse em, tem algumas versões que traduzem por. Tá? Vai pegar, por exemplo, a King James, em inglês, ela tem um by. By é por. Ou seja, batizados por um Espírito, formando um corpo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, como a gente leu lá em Tito, esses dias, né, numa quinta-feira, a gente estava falando sobre regeneração, e a gente vê que o Espírito Santo é aquele que nos regenera. Então, o Espírito Santo é aquele que opera em nós, que opera o novo nascimento. O novo nascimento é nascido do Espírito. Então, nós nascemos do Espírito. Então, é pelo Espírito Santo que nós somos batizados em Cristo. O que eu vou deixar, meus irmãos, aqui como doutrina, como ensino sobre esse versículo? Esse batismo que está falando aqui não é o batismo no Espírito Santo.
É o batismo em Cristo que está tratando aqui. Porque, o que diz aqui? Todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Em um corpo. Qual corpo? Corpo de quem? Corpo de Cristo. Aí diz assim, ó, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Olha só que interessante isso. E todos temos bebido de um Espírito. Tá? Todos temos bebido de um Espírito. Vejam. Fala aqui, todos temos bebido do Espírito Santo? Ou fala assim, todos temos bebido de um Espírito? De um Espírito, né? Tá. Vamos só voltar um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 2. Versículo 1 em diante. 1 Coríntios 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Eles comeram de uma mesma comida espiritual. Que comida espiritual será que era essa? A gente já vai ter a resposta aqui, no próprio texto. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. O povo lá no deserto, que foi tirado por Moisés do Egito, eles comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o quê? Era Cristo. Então eles comiam e bebiam de uma comida e uma bebida espiritual que era Cristo. E aqui nós temos, na mesma carta, usando a mesma linguagem, é dito que nós todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, de uma mesma bebida espiritual. Que é quem? Que é Cristo. Então, quando nós participamos da ceia, nós não estamos ali simbolicamente comendo do corpo de Cristo e comendo e bebendo do sangue de Cristo? Justamente porque estamos unidos, fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo, quando lhe deu, né, lá na ceia, na instituição da ceia, ele deu o pão, partiu, deu o pão. Ele diz, isto é o meu corpo. Ele pega o cálice, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. É óbvio que o pão não se transformou no corpo e nem o cálice ali, a bebida se transformou no sangue. Isso é a doutrina herética do catolicismo, de que aquilo se transforma literalmente. É um símbolo. O pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue. Mas justamente é por quê? Porque nós comemos e bebemos espiritualmente de Cristo. Então, quando fala aqui espírito, é da mesma forma como lá, agora, voltando lá no início, naquele texto que a gente leu inicialmente, mas o que se ajunta com o Senhor, e aqui quando fala assim com o Senhor, é qual Senhor? Especialmente está focado em qual pessoa da Trindade? Na pessoa do Filho, Jesus Cristo. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Vejam, aquele que é batizado em Cristo, aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E aqui o texto vai dizer que nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, ou seja, então, que espírito é esse, meus irmãos? É o Espírito de Cristo, é o corpo de Cristo, é esse corpo que é espiritual. Eu já tinha dito que o corpo de Cristo ele não é físico. O corpo de Cristo, do qual a igreja, né? Qual é a igreja? Esse corpo é um corpo espiritual. Por isso, todos nós somos batizados em um Espírito. Esse Espírito que está falando aqui não é especificamente a pessoa do Espírito Santo, mas é o Espírito naquilo que se relaciona ao corpo de Cristo, que é espiritual. Então, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Agora a gente está entrando bem numa parte, né, prática, né, Se a orelha... Digamos que cada um de nós é comparado a uma parte do corpo, né? Orelha, olho, e assim por diante. Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Ou seja, Deus ele concede dons para cada um de nós, conforme Ele quer. E nós podemos até pedir para Ele outros dons e alguns dons específicos. Mas o conceder é Ele, conforme a sabedoria dEle, conforme a vontade dEle. E se Deus não nos conceder algo, que nós não venhamos a ficar invejando ou dizendo, porque eu queria ter o dom do meu irmão. Não. Não fique com esses pensamentos. Se Deus quiser te conceder, Ele vai conceder. Mas se Ele não quiser, que tu esteja contente e opere conforme aquilo que Deus já te deu. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagine se todos almejassem o mesmo dom, e todos tivessem aquele único dom, e não fizessem mais nada além de um único dom. É isso. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Por que Deus opera dessa forma, dando dons diferentes para cada um? Para que nós possamos perceber que precisamos uns dos outros. Que nós não podemos viver sozinhos a nossa fé. Nós dependemos uns dos outros. 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. Às vezes, a gente não dá tanto valor para algum dom, mas depois surge alguma situação que a gente vê como foi importante aquele dom na vida do irmão. Tudo isso é a sabedoria de Deus, que determina, que mostra, que ao longo do tempo, sabe, vai revelando e trazendo à tona a importância de cada um no corpo. 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, meus irmãos, nós não podemos estar divididos. Pelo contrário, precisamos estar unidos, a ponto de que, quando um irmão está sofrendo, um irmão está doente, um irmão acontece alguma situação, os outros irmãos sofrem junto aquela situação. Quando o irmão tem uma conquista, algo bom acontece, é curado, ou sabe, acontece algo, né, que se estava orando, pedindo ao Senhor e Deus concede. Todos se regozijam, todos se alegram juntos. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós. Que é dito? É dito assim, tu é o corpo de Cristo? Não, é dito vós. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E em particular, o que nós somos? E seus membros em particular. Então, aquela frase assim, que normalmente um desigrejado costuma dizer, mas que também em muitos púlpitos se ouve. Tu é a igreja. Meus irmãos, isso está errado. Individualmente, eu sozinho não sou a igreja. Porque se fosse, eu teria que dizer que eu sozinho sou o corpo. E eu individualmente não sou o corpo. O texto é muito claro. Nós, no plural, somos o corpo. Então é nós, no plural, que somos a igreja. Sozinho, nós não somos igreja, meus irmãos. Sozinho, nós não somos igreja. Nós só somos a igreja em conjunto, unidos. Nós somos a igreja. Nós somos, por quê? Porque vós sois o corpo de Cristo. Mas em particular, cada um em particular é membro desse corpo. Então eu sozinho, o que eu sou? Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou um membro da igreja. Eu faço parte da igreja, mas eu não sou a igreja. Porque eu faço parte da congregação, mas eu não sou a congregação. Igreja é congregação. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar,
socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Veja que esses questionamentos, né? Quando é usado esses vários exemplos, né, de atuação na igreja, apóstolos, profetas, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, isso aqui são essas diversas operações, ministérios e dons que Deus concede no meio da igreja, que está ali sendo simbolizado, né, por cada membro do corpo, cabeça, orelha, mão e assim por diante. Aí é dito, porventura são todos. Todos são apóstolos, todos são profetas, todos são doutores, operadores de milagres, têm dons de curar, falam em línguas, interpretam e tantos outros dons que existem. Todos fazem tudo? Não. Não são todos que fazem tudo. Porque senão, daqui a pouco a pessoa, né, se eu fizesse tudo, eu poderia daqui a pouco achar que eu sou autossuficiente, que eu dou conta sozinho. E por isso que Deus concede